Começa a construção de um prédio que vai mudar a paisagem na maior cidade do Brasil. São Paulo terá uma réplica do lendário templo do rei Salomão. Símbolo máximo da fé judaica, o templo foi construído e destruído 2 vezes em Jerusalém há mais de 2000 anos. Agora vai renascer em toda a sua grandiosidade, a milhares de quilômetros da Terra Santa. Uma construção imponente que se destaca no centro de São Paulo. Estas imagens de computação gráfica antecipam como será o Templo de Salomão daqui a 4 anos. As colunas e as medidas grandiosas mostram algo muito diferente na paisagem. Uma réplica da construção mais importante descrita na Bíblia. Um pedaço da Terra Santa no coração da cidade. O projeto foi idealizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. A área escolhida fica no tradicional bairro do Brás. Região onde também está um dos templos mais conhecidos da igreja na capital paulista. O Templo de Salomão terá números impressionantes. 56 metros de altura, o tamanho aproximado de um prédio de 18 andares. A obra vai consumir 28 mil metros cúbicos de concreto e 2.000 toneladas de aço. O suficiente para construir 2 vezes o Palácio do Planalto. O projeto teve repercussão internacional. O jornal americano New York Times noticiou: reconstruindo o Templo de Salomão em São Paulo. O inglês The Guardian fez referência ao tamanho da construção e afirmou que o templo poderia até fazer sombra ao Cristo Redentor. Continuando com as notícias de último momento. Na semana passada, a CNN exibiu reportagens sobre a construção. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, afirmou que o projeto é uma boa ideia, já que uma das características do país é ser multicultural e multirreligioso. Étnico, isso faz, digamos, o charme do Brasil. Veja na animação como será o templo por dentro. A capacidade é para 10 mil pessoas sentadas. O projeto repercutiu também entre as lideranças judaicas. Se lá houver uma possibilidade das pessoas aprenderem e compreenderem a cultura, a tradição, a ética, a história que o povo judeu trouxe ao mundo, aquele que trouxe ao mundo a ideia do monoteísmo, e que hoje faz parte de toda a cultura ocidental, será muito positivo. Esta é a maquete do Templo de Salomão, que será construída em São Paulo. E este é o arquiteto Rogério, um dos responsáveis por esta grande obra. Arquiteto, olhando aqui, a gente tem a impressão de que foi preciso um estudo muito profundo para se conseguir uma réplica do templo. Com certeza, Duran. Pelo que você pode observar, toda essa parte externa, ela tem uma fidelidade muito grande com o projeto da época. E se a gente for pensar, ao entrar ali por aquela porta, toda essa atmosfera interna foi pensado de maneira que a pessoa que estiver dentro do templo, ela possa ser remetida ao passado, ou seja, ter a sensação da época vivida realmente por Salomão. Essa é a escala real do projeto, ou seja, essa proporção que você está vendo aqui, as pessoas, que parece uma formiga, essa é a escala que vai existir exatamente delas em relação à fachada do prédio. Bom, gente, vamos conferir o que o arquiteto está falando com a tecnologia que a gente tem hoje na televisão. É possível a gente se imaginar uma dessas pessoas aqui, ou então observando o templo aqui da frente em escala real. Eu e o arquiteto Rogério estamos num cenário virtual, bem em frente do templo, na proporção real de que as pessoas vão ver? Exatamente, Duran. Essa é a escala real do projeto. Para você ter uma ideia, a gente está falando da distância daqui até aquela primeira escada lá, 70 metros de distância. Quase um quarteirão daqui da frente até lá na escada? Exatamente. E a altura, então? Quando se fala na altura, é mais impressionante ainda daqui. Da altura, nós estamos falando do piso até aquela ponta lá de cima, a parte mais alta, em 56 metros de altura. E é essa mesma sensação, quando as pessoas chegarem aqui na frente do templo, essa é a sensação que elas vão ter, é o tamanho que elas vão ver o templo. Exatamente.
A gente parece uma formiguinha aqui em frente, né? Verdade. A Bíblia conta que a construção de um grande templo para honrar a Deus era um desejo de Davi, o primeiro rei de Israel, e que ele recebeu orientações detalhadas sobre a obra do próprio Deus. Como explica este especialista? O templo vai ser um marco de importância para o povo judeu, porque ele tem a ver com identidade, história e a aliança com Deus. Davi morreu antes de cumprir a missão, que coube ao sucessor dele, Salomão. O templo foi construído em Jerusalém e ficou pronto por volta do ano 960 a.C. E o rei Salomão entrou para a história como símbolo de sabedoria e riqueza. Os materiais aplicados na construção do templo foram essencialmente pedra e madeiras nobres. O teto era revestido de ouro. Apenas os sacerdotes podiam frequentar o templo e só o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no cômodo mais importante, o Santo dos Santos. Ali ficava uma preciosidade, a Arca da Aliança, uma caixa coberta de ouro que guardava as pedras dos 10 mandamentos, escritos por Deus e entregues ao profeta Moisés. Quatro séculos após a construção, o Templo de Salomão foi completamente destruído pelos invasores babilônicos. A Arca da Aliança desapareceu. O sumiço é um dos maiores mistérios da Bíblia e da arqueologia. Anos depois, o templo foi reerguido, mas o chamado Segundo Templo também foi destruído. Desta vez pelos conquistadores romanos, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus ficavam pela segunda vez sem o símbolo mais importante de sua fé. A circulação ao redor de Jerusalém se dá pelo templo. Jerusalém impulsiona o templo, mas é o templo que dá, de certa maneira, uma nova dimensão para Jerusalém, que não é mais só a cidade de Davi, ela passa a se tornar a cidade de Deus. Os judeus nunca conseguiram realizar o sonho de reconstruir o templo no mesmo local em razão dos conflitos com os árabes e a religião islâmica. A réplica que começa a nascer em São Paulo estará distante dos conflitos e pode se transformar num centro de peregrinação para judeus e cristãos do mundo inteiro. O custo da obra é avaliado em 300 milhões de reais. Os estudos para a construção começaram há mais de 4 anos. Hoje, 25 engenheiros e arquitetos trabalham no projeto. Ao todo, 2.000 trabalhadores vão ajudar a erguer o Templo de Salomão. E é sempre um desafio uma obra dessa natureza. Por ser única, singular, não existe outra e não vão existir outras no mundo. As formas do templo vão remeter a períodos remotos, mas o engenheiro responsável e o arquiteto do projeto explicam que a réplica estará imersa em alta tecnologia. Um exemplo, na época de Salomão não havia luz artificial. Por isso, a iluminação do templo vai ficar camuflada e simular o brilho do sol. A ideia é que essas luminárias não apareçam. Então eu tenho uma chapa de cobre furada, dourada. E qual é a sensação que a gente quer dar para a pessoa? Que ao olhar, ela vai ver um teto todo de madeira e ouro. Ela vai ver luz sem ver a luminária. A obra de proporções gigantescas vai também levar em conta a preocupação com o meio ambiente. Haverá reaproveitamento de água e tratamento acústico para impedir a poluição sonora. Outro detalhe vai marcar a construção do templo: a utilização de pedras importadas de Israel. Uma amostra está no escritório da construtora responsável pela obra.
Jerusalém inteiro é com essa pedra. Gente, é impressionante o peso. Eu não vou conseguir, quer ver? É impressionante o peso dessa pedra que chama Taltish, que vai recobrir as paredes do templo aqui, do templo de Salomão, aqui em São Paulo. Agora, quanto pesa, vocês estavam dizendo, quanto pesa a pedra assim, se ela tiver 1 metro pra cá, um pra cá, um pra cá, um quadrado assim, de 1 metro cúbico dela, ela pesa 2,8 toneladas. 2,8 toneladas? 2.800 quilos por metro cúbico. Em Israel, o correspondente Herbert Moraes visitou o local de onde as pedras estão sendo extraídas. As batidas ritmadas fincam estacas. Máquinas potentes completam o trabalho de talhar a pedra bruta. Estamos na maior pedreira da cidade de Hebron. As pedras aqui são conhecidas pela qualidade. A área é grande. Máquinas e homens avançam cada vez mais para dentro da terra em busca da rocha. Quanto mais fundo a exploração, melhor o produto. Hebron é uma cidade da Cisjordânia, região de maioria árabe, que tem as fronteiras controladas pelo governo israelense. Desde a época do rei Salomão, as pedreiras de Hebron fornecem o material necessário para as construções em Jerusalém. E é daqui também que toneladas de pedras como essas estão sendo enviadas para São Paulo para erguer o templo da Igreja Universal, que vai manter uma tradição que já dura mais de 3.000 anos. O israelense Ali é o dono da pedreira. Ele confere bloco por bloco. Sabe que a qualidade das pedras é fundamental, ainda mais quando se trata de atender ao pedido inédito, o maior da história da empresa. Para cumprir a tarefa, ele teve que contratar mais pessoas, 300 homens e 100 máquinas, que têm 18 meses para cortar, polir e despachar as pedras através do mar Mediterrâneo. Serão várias viagens de navio com saída do porto de Ashdod, num percurso de quase 12.000 quilômetros e 30 dias até o Brasil. Ali diz que se sente muito orgulhoso de fazer parte de um projeto histórico como esse. Ele está no ramo há quase 30 anos e nunca imaginou que iria retirar tantas pedras para uma só construção. De Hebron seguimos para Jerusalém. Ao longo dos séculos, a cidade foi destruída e reconstruída várias vezes. Hoje, o Muro das Lamentações é o único vestígio do Templo de Salomão que permanece na paisagem. Ele é parte das antigas muralhas que cercavam a construção, um lugar sagrado para o judaísmo. E é aqui que os judeus sonham em erguer um terceiro templo. O problema é que o lugar já está ocupado por outro edifício, a Mesquita do Domo Dourado, erguido pelos muçulmanos e que é considerado um dos maiores símbolos da religião islâmica. Reconstruir o templo aqui em Jerusalém é praticamente impossível. A réplica que será feita em São Paulo talvez não tenha o mesmo significado para os judeus, mas vai dar a chance aos povos do mundo de observarem novamente a grandiosidade da obra que um dia existiu aqui. É o que pensa o judeu Rony Levi. Ele é o presidente de uma associação de judeus e cristãos que sonham com a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém. Rony ficou sabendo da ideia de erguer uma réplica no Brasil e se sentiu entusiasmado. Ele acredita que todos aqueles que fizerem orações no Templo de Salomão, em São Paulo, estarão diretamente conectados com Jerusalém. Para Rony, o projeto pode unir ainda mais judeus e cristãos. Ele ainda diz que quando a obra estiver pronta, pretende ir ao Brasil para conhecer o templo. Este representante do Ministério do Turismo israelense espera que o Templo de Salomão no Brasil estimule as pessoas a visitar a Terra Santa. Além disso, ele torce para que os brasileiros se interessem mais pelas tradições do povo judeu e que se reconheçam nas histórias de fé guardadas em cada uma dessas pedras de Israel. No Brasil, operários já cuidam do terreno onde o templo será construído.
Na semana passada, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou a obra. Ele foi acompanhado pelo líder da Igreja Universal, Bispo Edir Macedo. O prefeito ficou impressionado com a magnitude do projeto. Uma obra de grande impacto, mas que deu para perceber já nesses 2, 3 anos de tramitação do projeto, com todos os cuidados sendo adotados pela Igreja Universal. Será um dos grandes templos da cidade de São Paulo, será um equipamento com características culturais importantes, não é? Será um marco. Todo este trabalho teve início há cerca de um mês, logo após o lançamento da pedra fundamental. Uma frase bíblica selou o compromisso para o futuro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O evento reuniu cerca de 70 mil pessoas. A movimentação começou cedo. E aos poucos, o terreno onde o templo será erguido se transformou num imenso palco de oração. Jerusalém, cantai, ó Santa Grey. Essa gente aqui que chegou bem cedinho para acompanhar o lançamento da pedra fundamental do Templo de Salomão em São Paulo, aproveita essa oportunidade de estar tão pertinho assim do lugar onde vai ser lançada a pedra fundamental para colocar os seus pedidos junto com essa pedra. Quer que eu coloque para a senhora aqui? Quem mais tem pedidos aqui? Olha quanta gente. Deixa eu ir colocando. Os fiéis estavam ansiosos. Parece que amanhã já vai estar pronto, é muito Com certeza. É um lugar de fé, para movimentar a fé. Todos aguardavam a chegada do Bispo Macedo. O Bispo Edir Macedo decidiu seguir caminhando da Igreja Universal do Brás, da matriz aqui no Brás, até o terreno onde será construído o Templo de Salomão, a cerca de uns 150 metros daqui. Ele vai passar pelo meio da multidão, porque decidiu que seria melhor assim do que de carro ou até mesmo de helicóptero, não é, Bispo? Seria impraticável, tanto por parte de helicóptero como de carro. Mas, nós vamos trabalhar para que essa mega construção venha realizar um mega avivamento espiritual, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Bispo, há 33 anos, no Meier, no Rio de Janeiro, o senhor pregava num coreto público. A Igreja Universal não tinha ainda uma igreja física para pregar. O que significa hoje, em que o senhor lança a pedra fundamental do Templo de Salomão, um dos maiores templos de todo o mundo? Olha, a explicação é simples. É muito simples. Deus existe. Essa é a explicação. Deus existe, Ele ouve a oração daqueles que têm um coração sincero, aqueles que são íntegros de coração. Durante o culto, a emoção tomou conta dos fiéis. Nós estamos no heliponto da Igreja Universal do bairro do Brás, em São Paulo, que fica bem ao lado do terreno onde será construído o Templo de Salomão. E daqui, dá pra gente ver a multidão que ocupa o terreno desde as primeiras horas da manhã. Esta é uma das maiores igrejas evangélicas de São Paulo. Tem lugar para 4.000 pessoas. Mas quando o templo ficar pronto, ela vai parecer pequena diante do gigantismo da obra. Um projeto sem precedentes no Brasil e no mundo. Um novo cartão postal para São Paulo. E, acima de tudo, um espaço sagrado para todos que têm fé. Essa é para todas as pessoas, para todo o povo, para todos os que creem, para todos que acreditam, todos que se julgam sacerdotes do Altíssimo.